E no vídeo de hoje eu vou comentar com você o que acontece com uma empresa que quer aproveitar todas as oportunidades do mercado, quer vencer em todas as frentes e isso, claro, está fruto de um empreendedor que está por trás disso, dono da empresa. Se você quer saber os processos mentais disso, você vai no outro vídeo no qual eu estou falando especificamente sobre a cabeça do empreendedor e agora nós vamos entrar num aspecto mais prático de como que você pode aplicar isso no dia a dia do seu negócio. Eu já expliquei no outro vídeo os processos mentais, os pontos cegos, os desafios que levam você a perder o time, né? a muitas vezes queimar a largada ou gastar muito dinheiro numa ideia que poderia ter sido deixada para depois ou que precisaria ser melhor amadurecida, para você saber se é o momento de você investir nessa coprodução ou não, para saber se é o momento certo de você mandar uma pessoa embora. Então a gente tem diversos casos onde a gente precisa tomar uma decisão e uma das características de uma boa decisão normalmente é ela ser tomada no momento certo, ok? Então, esse é um assunto que é super amplo, né? É difícil de a gente falar de timing, porque daí se mistura um pouco com janela de oportunidade. É tão complexa, de certa forma, a rotina, avaliar uma decisão e demanda tanta responsabilidade, que eu vou pegar aqui um recorte, eu vou passar sobre algumas questões e não vou conseguir, de jeito nenhum, esgotar todas elas a respeito de uma boa tomada de decisão. Afinal, nós passamos cerca de muitas vezes 3 meses, às vezes, com os clientes para a gente poder ter uma compreensão clara dos desafios dele e poder ajustar o caminho, né, para poder conhecer a empresa, para poder entender de forma aprofundada e dar o aconselhamento correto, dar uma direção alinhada, sem ser aquela coisa superficial e mais uma anabolizante ou mais uma bombinha de ideia aí do mercado, de que mais uma coisa afobada e aloprada para que vai atrapalhar ainda mais a operação. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de colocar aqui, mas o que eu vou tentar fazer o esforço aqui para poder condensar o princípio por trás, um desafio de ir para princípio e para prática é que muitas vezes a gente acaba generalizando e vou tentar não fazer isso, mas esse não é o único vídeo, nós teremos muitos outros vídeos onde nós vamos falar de forma mais completa e para cobrir toda a complexidade que é o dia a dia de um empresário que precisa tomar uma decisão importante, ok? Então assim, é bom a gente rever aqui um ponto importante, né? Se tem uma coisa que engana muita gente é querer aproveitar todas as oportunidades, essa é uma das coisas, né? O empreendedor, ele está lidando, ele é o dono da empresa, ele é o dono do negócio, ele está lidando com muita coisa ao mesmo tempo. Então ele acaba que ele precisa discernir o que ele vai fazer agora, o que ele vai fazer depois, o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. E para você ter um pouco mais de clareza, você precisa começar a adotar algumas posturas mais objetivas, se você pode fazer uma coisa ou não. No vídeo que eu falei sobre o panorama, que é difícil dissociar empresário da empresa, a primeira coisa precisa crescer, né? Muito empresário tem postura infantil de querer fazer tudo, parece uma criança numa loja de brinquedo com cartão de crédito com limite infinito, né? Vai querer comprar tudo e no final das contas, como uma criança a gente vê muitas vezes, ela nem consegue aproveitar. E se você é adulto, você pode estar vivendo um pouco esse drive de fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, meio cansadão já, não sentindo prazer, você vai saber que existe um termo para isso, de tentar buscar satisfação em muitas coisas e tentar validar, entrar numa loucura que chama-se anedonia, que você já não consegue sentir mais prazer pelas pequenas coisas e muita gente está no mundo dos negócios, está se orientando para uma lógica de consumo. A pessoa está numa competição exacerbada, já está solitário, não conseguiu, de certa forma, por questões pessoais, por questões contextuais do negócio, ter um bom relacionamento com o time. E aí o empresário está sozinho e essa solidão da liderança dele começa a tomar decisões cada vez piores, ele começa a consumir, ele quer ter a ideia certa, aquele projeto vira uma forma de ele validar o ego dele. Então, a primeira coisa nesse momento que a gente está falando aqui, a gente precisa ter um contexto que não dá mais para tomar a decisão de querer ficar aproveitando ondinha do mercado, querer aproveitar a moda agora. Gente,
o mercado não é novo, o mercado não foi criado, as trocas comerciais não foram criadas hoje. Então, você precisa entender que existem princípios de negócio que são meio que atemporais, assim, que eles estão se provando a cada muito tempo. Um deles é a relevância para o cliente, é o que você vai... o que você vai gerar de valor para ele ali, o que aquele cliente está precisando diante da realidade dele. Quando se trata da área do conhecimento, que muita gente atua nesse mercado que eu atendo, ainda mais, cara, porque você consegue ter uma capacidade de ajustar a tua entrega a partir do que o cliente está precisando. Então, o foco no cliente, cara, a primeira coisa, né, para você saber. E assim, se o cliente está precisando, procura desenvolver, mas nem sempre também. Não dá para se desenvolver tudo. Agora, outra coisa, outro pilar que a gente tem que olhar é olhar para o pragmatismo se esse projeto, se esse projeto que você está fazendo, se é a hora de fazer ou não, se ele é o que eu chamo muitas vezes do delírio do empresário, ele está querendo provar alguma coisa. E repare que eu tô usando um pouco da via negativa, né, da subtração através do que não fazer, e não entrando muito do que fazer, porque o que fazer é incerto, de certa maneira. Então a gente tem que tomar uma certa atenção aqui, porque falar sobre o que fazer envolve um filtro do que não fazer. Então não tome decisões, não tome uma decisão por uma questão de querer provar algo para alguém, querer ser o maior do mercado. Isso vai te fazer perder o time, queimar a largada, querer ser o primeiro. Eu vejo que isso aí é uma coisa que esse pioneirismo muitas vezes talvez funcione, talvez no mercado maior ali, mas talvez no digital, não sei se tem tanta vantagem assim que isso justifique você queimar a largada para tomar essa decisão. Outra coisa, né, é a coisa de querer aproveitar todas as oportunidades que eu estava falando, que é, cara, putz, às vezes você abre uma janela de oportunidade no mercado que você vê, você está numa frente de negócios ali, por exemplo, vamos lá, pegar um exemplo prático aqui. O cliente está lá, ele tá firme numa linha que está trazendo uma receita no online, está trazendo uma receita previsível para ele está satisfeito com o caixa, só que assim, ele está sobrecarregado porque é ele que faz tudo por hora. E aí o que acontece? Ele começa a perceber que existe demanda para um presencial. E ele vai lá e quer ir para o presencial também. Será que é o time certo? Será que está na hora certa de tomar essa decisão de ir para o presencial? Eu entendo que não, porque ele primeiro precisa consolidar os processos da parte online dele, que já está minimamente, que tá funcionando, mas não está estruturada. Se ele abrir agora uma outra frente no presencial, ele é um mercado que funciona, vamos dizer, não é um mercado, é um modus operandi diferente que vai demandar dele cada vez mais e ele ainda não formou uma pessoa de confiança dele que vai ajudar ele a se sobrecarregar dessa parte que está na principal parte funcionando. Então o timing tem muito a ver com a capacidade do empresário de assimilar aquela tarefa. E muito empresário tem uma visão meio infantil, cara, uma visão de que vai conseguir dar conta de tudo, uma visão até heróica de que vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então se você de certa forma muitas vezes já está se vendo muito sobrecarregado, avalia se você não está assumindo muitas frentes para fazer ao mesmo tempo, superestimando a sua capacidade de execução. Então a gente precisa ter um certo pé no chão nessa hora de saber, olha, eu tenho um limite. A coisa mais importante que a gente trabalha muitas vezes com o empresário que está amadurecendo, que está chegando, está aprendendo, né, a jogar esse jogo maior, que principalmente o mercado digital possibilita, né, tem muita gente jovem rodando altas cifras ali, é ajudar o cara, ó, bicho, você tem limite, você não é infinito, sua energia não é infinita, teu dinheiro não é infinito, as pessoas que trabalham com você não são infinitas e você não consegue ter uma equipe do dia para a noite. Então, o time tem a ver com isso também. Se você quer fazer uma ideia muito... Vamos lá na prática agora, né? Se você realmente quer testar uma ideia na prática, vai lá e faz a conta. Eu tenho equipe já disponível para isso? Eu tenho caixa para testar essa ideia por pelo menos 3 meses? Eu tenho tempo para me dedicar a acompanhar a evolução desse projeto? Se a resposta dessa for não, para pelo menos um desses, você deve reconsiderar. Porque não dá para criar projeto novo, muitas vezes, do zero ali para levantar caixa. Senão vira um bololô, vira um angu, cara. Você começa a sangrar a caixa, aí você tira um dinheiro que está guardado ali para a manutenção da sua empresa para testar uma coisa nova, e você não tem tempo. E aí, cara, você não deveria
fazer isso, você deve primeiro cuidar em estruturar a tua área, formar uma pessoa de confiança para aí sim ir para uma próxima área, ok? E aí, assim, Lucas, você pode estar se perguntando, cara, mas como é que isso acontece, né? Como que eu fico mais precavido? Eu já entendi de certa forma o sistema, né? De como isso funciona, de como que eu devo pensar. Claro que eu falei aqui bem rapidamente, né? A gente vai falar mais sobre isso nos outros vídeos. Afinal, essa é a essência de um sistema de tomada de decisão. Mas assim, cada caso é um caso em alguns momentos, mas existem esses princípios norteadores, então eu preciso avaliar cada caso para a gente ter um pouco mais de assertividade, isso em linhas gerais, beleza? Normalmente esse padrão se repete dessa coisa do eu tenho tempo, eu tenho energia, eu vou ter caixa para poder sustentar isso. Esses são os critérios básicos, os pilares básicos, os filtros básicos para você decidir se você deve fazer ou não. Uma empresa não pode decidir, então, somente pelo desejo. Mas, normalmente, o timing errado, normalmente, é quando o empresário não sabe lidar com o tédio, com a monotonia da rotina. Uma pessoa que está precisando de muito estímulo, está numa pegada muito forte de dopamina, desregulado, e aí ele vai errar o time, uma hora ele não vai aguentar. O ambiente empresarial que ele criou vai fazer com que ele tome uma decisão equivocada. Então, quais são as consequências, né, que isso vai gerar no negócio, quando você toma uma decisão no time errado? A equipe fica maluca, a equipe não sabe, a equipe não tem senso de começo, meio e fim. Isso é muito, muito preocupante para uma empresa. Você precisa dar senso de completude para a motivação se manter firme nos seus colaboradores, eles terem uma saúde mental, eles precisam ter noção de senso de começo, meio e fim. Então esse é um ponto muito vital de uma operação de negócio, ok? É extremamente essencial que isso aconteça, ok? E você vai perder sua equipe se você não souber o time das coisas, você queimar largada em projeto novo ali, porque o cara está numa trilha de raciocínio ali, ele está se dedicando o tempo dele para fazer aquela determinada ação que você programou com ele nos 3 meses, se é que muita gente programa em 3 meses, tem gente que não tem nem programação, né? Então, nesse caso, se não existe nem programação, é pior ainda. Isso é assunto para um outro vídeo, para os projetos de iniciar, né? Mas a disposição, a disponibilidade mental, a disposição de energia, enfim. Outra coisa que é a falta de foco mesmo, é uma desregulagem fisiológica muitas vezes, na qual você precisa buscar ajuda. As pessoas precisam buscar ajuda se elas estão assim. Que elas precisam se entreter, elas precisam dessa adrenalina das coisas novas, e isso faz com que elas queimem a largada, não finalizando aquilo que elas começam. Isso é uma característica muito marcante dos nossos tempos agora também, tá? Então esse é um time péssimo para você começar qualquer coisa, ok? E qual que é a solução para isso? A solução é o foco compromissado, que a gente chama aqui, que é, olha, bom, deixa eu saber se é o momento de eu fazer isso, é o seu momento. Talvez exista uma grande oportunidade no mercado, mas você vai ter que avaliar, será que eu estou pronto para aproveitar essa oportunidade? Será que é o momento agora de aproveitar essa oportunidade? Será que eu tenho condições de ir lá e criar um experimento de 3 meses com orçamento definido para validar se eu devo fazer isso agora? Você tem como fazer isso? Você tem energia, você tem disposição, você tem tempo? Se a resposta for sim, beleza. Se for não, você já deve pensar, beleza? Claro que isso foi uma tentativa aqui minha de trazer modelos, o sistema de tomar decisão aqui na prática para você saber qual é o momento ou não certo de tomar essas decisões. No entanto, você precisa ficar ligado que a nossa cabeça, nosso cérebro é uma máquina de enganar a gente. Então, por isso que você precisa, sobretudo, submeter suas ideias ao time, conversar se a equipe operacionalmente está pronta. Não é só ir lá e mandar, só lá e delargar para eles as ações. Você precisa submetê-los a um crivo, a um conselho que você tenha. E se você sente essa necessidade também, hoje você está se sentindo solitário, considere aqui conhecer os nossos programas onde a gente ajuda os empresários que estão precisando de uma perspectiva e muitas vezes estão num momento que ele não tem como levar isso para o mastermind, não tem como levar isso para uma questão mais pessoal, que precisa de um acompanhamento mais individual, que é o que eu faço aqui na Decision Pro. Me chama nos comentários aqui ou na descrição do vídeo para a gente conversar e eu poder entender, para que a gente também possa compreender as particularidades do seu negócio. Não é uma receitinha de bolo, tá? São princípios,
Mas eu estou te mostrando aqui que se você está se identificando com qualquer uma dessas ações, procure ter mais calma para tomar a decisão, procure focar um equilíbrio entre estruturar e começar coisas novas para que você possa aceitar o time nas suas decisões, beleza? Então se você curtiu esse vídeo aqui, me dá um like, porque eu vou saber que esse conteúdo ele está tendo aderência, a forma como eu estou trazendo, é uma forma de a gente interagir. Ou comenta, seria massa, o comentário já é um pedido a mais, ali você deixar sua impressão e os seus desafios também. E caso você também esteja interessado em conhecer como que a gente pode ajudar na escala do seu negócio, de modo que você consiga estruturar o seu crescimento para ter uma vida mais organizada, mais ordenada enquanto você faz o seu negócio crescer, estamos à disposição aqui, é só você chamar a gente aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos ter muitos outros mais ao longo desse ano para complementar esse panorama que é a tomada de decisão para fazer um negócio escalar. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo papo.